Já estamos chegando. Hoje no programa Mega Profissionais vamos ter no nosso quadro Espaço Pet uma dica muito especial para os papais pets e as mamães pets. Cuidado com a alimentação do seu animalzinho de estimação. Isso faz toda a diferença. Principalmente saber qual tipo de ração a mais adequada para o nosso animalzinho de estimação, que na verdade é um parente nosso, né? Que nós ali tratamos com muito carinho e muito cuidado. Se nós somos o reflexo daquilo que comemos, não é diferente com os animais. Daqui a pouquinho eu vou dar dicas importantes para vocês a respeito desse assunto. Também hoje no programa Mega Profissionais vamos falar de saúde. Sabe aquelas manchas, inclusive manchas escuras, que aparecem geralmente na face, na pele, né? Geralmente, não é uma regra, né? É conhecido como melasma. Eu vou conversar hoje com a doutora Cláudia Duque, porque isso é um problema muito recorrente, muita gente reclama desse melasma e também fazermos um alerta para vocês. Muitos anúncios na internet prometendo resolver de vez o problema do melasma. Tomem cuidado com a sua saúde, tá, gente? Não vão acreditando em tudo, muito pelo contrário. Procure um profissional da área de saúde, façam a sua consulta e cuide do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Também hoje no programa Mega Profissionais temos o quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza, que aliás vai nos brindar com música, com duas convidadas muito especiais, também para celebrarmos o Dia dos Papais, né? Mês de agosto é dedicado aos pais. E aliás, você que está nos assistindo hoje, dia 9 de agosto, no domingo, você está comemorando aí, eu tenho certeza, o Dia dos Pais. Figura importante que às vezes não recebem todo o merecimento, todas as pompas, todos os elogios, todas as comemorações que deveriam, né? Muito porque muitas vezes a gente acredita que o pai esteja um pouquinho mais distante dos filhos, esteja mais presente a figura materna, mas não é bem assim. Sem o pai não tem o filho, né? E é muito importante nós reverenciarmos a figura paterna. Todos nós sabemos da grande necessidade que temos, né, e buscamos nos pais. Então aqui a nossa singela homenagem e vamos brindar vocês, papais, com música de qualidade, música de louvor, louvando a vida de vocês, a presença de vocês em todas as nossas vidas. Isso é muito importante, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos voltar com todas essas novidades e muitas outras. Por favor, não saiam daí. Esse programa foi feito com carinho para todos vocês. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Iniciando esse programa, um programa especial, hoje domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais. Muito importante o Dia dos Pais. Aliás, infelizmente, os pais historicamente são deixados meio de lado, né? Ou seja, tem o Dia das Mães, todos nós reverenciamos e com mérito próprio. E também, claro, temos várias homenagens muito bem preparadas, elaboradas para as mamães. Quando chega no Dia dos Papais, nós parabenizamos modestamente. Lembrando que sem os pais nós não estaríamos aqui. Não só as mamães, né? Os papais também são muito, muito importantes. Aliás, são figuras essenciais na formação do indivíduo. Por isso, mamãe, papai. E hoje o programa Mega Profissionais está especial. Nós iniciamos o programa falando de fé.
falando de música e trazendo música para os papais. É a nossa forma de homenagear. Vamos abrir com música. E toda vez que a gente fala música, a gente fala cultura, a gente fala de arte, nós não podemos deixar de convidar o titular desse quadro, Arte e Cultura, Eduardo de Souza, que está aqui conosco. Tudo bem? Aliás, é um prazer sempre começar o programa com você. Que maravilha, eu também me sinto muito feliz e honrado. Você sempre trazendo boas notícias, você sempre trazendo uma mensagem positiva e, aliás, uma das suas características, o sorriso presente no rosto. Epa, tem que ser, né? Isso não é para qualquer um, não, é difícil, né? Momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Né? Mas é preciso sorrir, sorrir para a vida, sorrir para o problema, porque ele se assusta e sai de perto e aí a gente continua a vida. É isso aí, né? E, aliás, o sorriso é contagiante. Toda vez que vocês veem alguém sorrindo, vocês automaticamente vão sorrir também. É isso mesmo. E se nós levarmos a vida assim, ela vai se tornar mais leve e, acima de tudo, fé em Deus. Sem Deus nós não somos nada. É isso? É isso aí. Aliás, a sua convidada é uma testemunha disso, viva. Por favor, a minha convidada é ilustríssima, maravilhosa. Ela que já gravou 3 clipes, um CD que será lançado agora em breve, mas com tudo gravado, tudo pronto. Anaísa. Anaísa, que nome diferente. Anaísa, né? E quero só te dar um toque, tem um testemunho maravilhoso para nós. Lindo. Então já vai com testemunho. Nós gostamos aqui de testemunho, nós testemunho, gostamos de coisas boas. Vamos começar o programa com coisas boas. Tudo bem com você, Anaísa? Tudo bem, graças a Deus. Qual que é o testemunho? Nós queremos o testemunho. Aliás, o seu nome, quem que te deu o seu nome? Seu pai, sua mãe? Foi meu tio. Pegou da minha bisavó, que tinha falecido, um pedaço dela e um pedaço de uma amiga que sempre ajudou. Mas peraí, como é que chamava a sua avó? Um pedaço do nome da sua Ana. avó? Ana. Era Ana. E essa amiga? Era Ilza. Ela sempre ajudou nos momentos bem difíceis deles, ajudou quando pequeno, a minha avó. E aí ele colocou os dois juntos. Anaísa. E deu Anaísa. Que nome lindo. É um bem nome diferente. Lindo, né? Anaísa. Eu nunca vi ninguém com esse nome. Até hoje também eu não conheci, pessoalmente, assim. Fica a sugestão aí, né? Nesse momento aí de isolamento social, nós temos vários nenéns chegando, né? Olha aí, o nome, sugestão boa para vocês. Anaísa, eu gostei. Obrigada. Bonito nome, né? O seu testemunho, o Eduardo já antecipou que é importante. É bem forte. É do meu filho, Rafael Alexandre, é meu caçulinha. Eu tenho 2 filhinhos, tenho um de 7 aninhos e tenho um de 5. Sim. Tudo aconteceu, foi muito rápido. Ele tinha apenas 10 meses, uma criança muito esperta, já estava andando para todo lado. Tanto que ele era esperto, não encabulava. Porque o outro demorou muito a andar, o desenvolvimento do pequeno era bem mais rápido. Então a gente tinha médico particular, a gente sempre fazia todos os procedimentos, todo mês. E de uma hora para outra ele começou a passar mal. Ele vomitando muito, diarreia. E a gente, pode ser uma virose. Aí a gente foi... E a médica ainda constatou, não, pode ser uma virosinha, pode voltar com ele para casa e tá tudo ok. A gente voltou, mas quando foi à noite, ele passou muito, muito mal, com a falta de ar que estendia o peitinho. Mas peraí, Anaísa, isso foi quando? Quando que aconteceu? Foi em 2016, em fevereiro, dia 24. Porque você falou falta de ar, as pessoas podem associar com Covid, né? Não, já tem. Na época a gente ficou um pouco desesperado, gente, que falta de ar é essa? Eu amamentava ele. Quantos meses ele tinha? Tinha 10 meses só. Nossa, novinho. Muito pequenininho. E aí a gente ficou em desespero. Não era normal. Tudo que ele mamava ou que ele bebia, tudo pra fora. E aí a gente correu com ele, levou pro hospital, pra médica particular dela. Na época eu lembro ainda que a gente praticamente amanheceu lá no hospital. Ela demorou a chegar, porque não era o horário dela chegar. Na hora que ela viu ele, ela examinou e falou: vocês têm plano de saúde aí? Eu falei: ainda não. Então vocês vão para um CAIS mais próximo, porque eu acho que ele vai precisar de uma internação. Mas até então, até ela pensou que não era nada grave. Ela pensou às vezes que era uma falta de ar de... não sei nem de que ela não falou na hora, e a gente ficou assim. Porque a médica falou pra gente ir para outro hospital. Era o seu caçula? É o caçula? É o meu caçula. Não, é o segundo filho. Tá. E então a gente foi para um CAIS mais próximo. Chegando lá, foi só aumentando aquela falta de ar e vomitando. Mas o que vomitando. ele tinha? Aí na entrada do hospital,
as mulheres já ficou louca e o médico já veio, acudiu e já entrou para dentro, para a sala de reanimação. A gente já assustou, só do médico olhar para ele já vamos para a sala de reanimação. Falta de ar, né? Isso, e ele estava muito pálido, muito desidratado, muito mesmo. E aí a gente ficou sem saber também, querendo saber o que era. Nós vamos encurtar um pouquinho para a televisão, que é o tempo, eu estou ansioso para saber o que ele tem, o que ele tinha. Aí dentro da sala de reanimação, eles tentaram achar a veia. Não. Aí que o trem ficou, como se diz, pior, foi só piorando. Foi 15 minutos, eles mandaram a gente sair da sala. Foi os 15 minutos lá dentro ou mais. Só entra e sai de médico. Desespero dos pais, muito desesperador. Nessa época a gente estava procurando uma igreja para congregar, mais próxima da nossa residência. E eu lembro que veio o pastor Celema Gouveia, que é o meu pastor agora. Ele não era nosso pastor, mas se compadeceu do momento que a gente estava vivendo, foi lá, entrou na sala e orou com meu esposo antes deles mandar a gente sair. E a gente no corredor sem saber, aflitos. E aí depois uns 20 minutos mais ou menos de aflição no corredor, a médica saiu chorando. Eu falei, meu filho morreu. Eu nunca vi médico chorando desse jeito. E eu sentada, nem dava conta de levantar. Meu esposo ajoelhado já no corredor, desesperado. E aí ela virou pra mim e o que aconteceu? Meu filho morreu? Porque você tá chorando, eu nunca vi médico chorar. Pode falar a verdade, eu quero saber a verdade. E aí nesse momento, eu me lembro como hoje, ela custou falar em lágrimas. O que aconteceu dentro daquela sala, eu não sei te dizer, foi Deus. Deus ressuscitou o seu filho. Eu, como médica, vou ter que falar que foi Deus. Porque nós desistimos do seu filho. A gente tentou tudo em 15 minutos. Ele deu uma parada respiratória e não voltou. 15 minutos é muito tempo. Muito tempo para uma criança. Eles falaram que para um adulto, mas para uma criança era impossível 15 minutos. 5 minutos já detona praticamente tudo. Causa danos no cérebro. Muitos danos. E nesse momento, a gente na hora que eu ia abrir a porta para tomar coragem, eu ou outro médico para falar para vocês no corredor, porque a gente viu o desespero de vocês. Na hora que a gente ia abrir a porta para poder falar que ele não tinha mais jeito para ele respirou e voltou. E a gente voltou e fez todos os procedimentos padrão. E ele voltou e ela ficou chorando o tempo todinho. Ela precisou de água também. Vocês já eram cristãos? Já. Eu sempre fui. Mas vocês não conheciam o pastor que foi lá orar? A gente visitava de vez em quando a igreja dele, mas não. Mas de onde que ele apareceu? Apareceu do nada? Uma amiga nossa, minha vizinha, que já gostava. Isso, que ligou pra ele e falou. Ele apareceu na mesma hora sem conhecer a gente direito. A gente era visitante, de vez em quando ainda. Era muito raro a gente ir. E ele se compadeceu. Hoje ele tá com quantos anos? O meu filhinho tá com 5. Glória a Deus. E aí... E tá bem? Agora tá, graças a Deus. Deus tá fazendo a obra. Aí depois a gente ele teve que colocar ele para UTI em outro hospital infantil. E lá ele deu outra parada de mais 5 minutos, além de convulsões graves, ele ficou entubado. Mas ele tem alguma doença? Aí lá na UTI a gente foi descobrir o porquê de tudo. Aí eles foi fazer todos os exames mais avançados, mais profundos, e foi ver que deu diabetes tipo 1. Tipo, de um mês, ele deu uma coisa rara, que ninguém na família nossa tem, nem do meu esposo. Mas o pâncreas simplesmente parou. Parou de produzir. Parou de uma hora para outra e não aguentou e deu a parada. Sem insulina não. Isso. Não dá, e lá na UTI ele deu outra, então os médicos virou para mim e falou: mãezinha, não tem mais jeito. Se ele sair com vida daqui, ele vai sair como vegetal. Ele vai vegetar. E eu escutava isso. E realmente... A mãe escutando isso? E nos primeiros 15 dias, foi muito mais intenso. Porque e hoje ele tem um desenvolvimento normal? Tá tendo sim. Tudo que os médicos falou que ele não ia fazer, ele contradiz e está fazendo. Em nome de Jesus. Mas é porque Deus dá a última palavra, né? Amém. Mas agora vamos ouvir o seu louvor. Vamos começar sim. Esse programa em alto astral. Agora Amém. Eu vou deixar Eduardo fazer a sua chamada aqui no programa. Agora é o momento do show. E daqui a pouquinho você volta com mais música pra gente. Com mais música. Muita grande música. Vamos lá. Vamos com ouvir vocês, o louvor. Anaísa, com a música Tempo de Influência. O palco é seu, Anaísa. Vamos lá. E vamos ouvindo música, e daqui a pouquinho tem muito mais. O programa só está começando. Hoje homenagem aos papais. Daqui a pouquinho Eduardo vai trazer mais um presente para os papais aí. Mais louvor para a gente sermos abençoados como sempre somos aqui no programa. Vamos lá, Anaísa. É com você. É tempo de buscar a Deus e dizer não a mal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural.
É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Glória a Deus, ó Deus. Mais uma vez perdi o sono e então me levantei e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo, e o céu inteiro gritando dentro de mim. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Para muitos, café é tudo igual. Mas para Pilão, cada grão é especial. Criamos um processo único, com torra lenta e uniforme a altas temperaturas, para extrair o máximo do sabor e aroma do seu café. É daí que vem a força que te dá força. Café Pilão, o café forte do Brasil. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de saúde. Aliás, vamos falar de estética. Muitas mulheres têm reclamado isso, principalmente nas redes sociais. Eu tenho acompanhado um drama que as pessoas sempre falam, né? Nossa, meu rosto está manchado, ou tem uma mancha que apareceu aqui, o que é isso, né? A gente sabe que é melasma, né? É mais ou menos isso. Pelo menos todo mundo associa esse nome. Melhor para explicar para nós sobre esse tema, a doutora Cláudia Duque está de volta conosco, ela que é especialista nessa área. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Tancredo. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Tá bonita as cores, preto com laranja, eu gostei dessas cores. Agora verão, né? Verão, já vem a coleção de verão, tem que ser com laranja. Laranja vem forte. Sempre muito elegante, sempre muito elegante. Doutora, por falar em elegância, estética, né? As mulheres se preocupam muito com o rosto. Sim. Toda mancha que aparece no rosto é melasma? O que é melasma? Isso, nem toda mancha escura, né? Nós temos manchas claras também. É outro assunto que a gente pode comentar depois. Mas as manchas escuras, normalmente na área centrofacial, ou seja, na região da testa, na região malar, que a gente fala das bochechas, né? Às vezes na região do queixo, que a gente fala mentoniana. Normalmente, depois de um evento, que são vários eventos que podem causar o melasma, não é só um, não é só uma via, sendo caracterizado, analisado pelo dermatologista, esse distúrbio crônico que a paciente normalmente relata, olha, depois de uma gravidez, depois de um anticoncepcional, depois de um cosmético, depois de um processo inflamatório grave,
ou um distúrbio hormonal, que a gente vai falar sobre, apareceu e ficou. E não sai com creme, não sai com nada. Eu já rodei vários médicos e não resolveu. Então é um distúrbio de melanose, quer dizer, distúrbio de escurecimento da pele de várias etiologias. Hormonais, imunológicas, vasculares. E por que só as mulheres reclamam disso, doutor? Não, tem homens também. Mas Né? eu Hoje quase nunca vi falar. é difícil, mas assim, é um percentual pequeno. Das mulheres de 1 a 50% a epidemiologia cita. Os homens, 20% ou menos, associado hoje, sabe-se, a baixa da testosterona total, não a livre, a total, que é um exame que a gente pode fazer de laboratório, né? Ah, ok. Bom, são detalhes que, aquilo que eu sempre falo para vocês aqui, gente. Saúde, não tem como você fazer uma receita para todo mundo. É por isso que o médico precisa avaliar, você tem que ir numa consulta, o médico avalia. Cada caso é um caso, organismo, cada um responde de um jeito, né? Não é padrão para todo mundo, né? Claro que a nossa obrigação aqui é levar informação para você de uma forma geral, ampla, né? Mas é importante cada caso ser investigado, né? E as pessoas entenderem pelo menos o que é e quais são as causas mais frequentes, doutor, pelo menos aquelas que a senhora mais recebe reclamação lá no consultório. Bom, as causas mais frequentes são anticoncepcionais orais, o uso crônico deles. Gente, não é todo mundo que vai fazer melasma com anticoncepcional oral. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Sim, sim. O excesso de hormônio, existem anticoncepcionais maravilhosos hoje no mercado, que a gente... Mas aí a gente agora está entrando num outro detalhe. No outro... Não, o que eu quero pontuar é idade. Sim. Porque assim, a mulher que usa, ou que tem, né, a prática de usar o anticoncepcional até ali na faixa dos 40, do dia 34, 35 anos. Isso. Não sei. Hoje não tem mais, Não né? tem, né? A variância entre a idade fértil, o início, né? As meninas estão menstruando mais cedo, né? Que é a primeira menstruação. Até a última, depois de um ano, que é considerada menopausa, e na menopausa aparece muito melasma pela falta do hormônio, é uma coisa que é outro mecanismo, então aparece até em outros locais então que pode não é aparecer em fácil. adolescente? Tem alguma idade inicial que ele Não tem uma idade, tem gatilhos, predisposições genéticas. Ah, tá. Então existe uma situação multifatorial que pode levar ao melasma. Então, uma das causas, por isso que não pode se tratar melasma, eu vou fazer um laser em você e vai ficar bom. E profissionais que às vezes não estão preparados para analisar aquilo, né, de uma forma completa. E você vai fazer um peeling e vai resolver. Não é assim. 27 vias hoje descobertas que são, como se diz, indicadoras ou indutoras do melasma. 27 causas diferentes, é isso? Exatamente, eu não vou ficar citando sopa das letrinhas enzimáticas, porque a população não vai entender, mas só para ele entender que ele não pode, como se diz, usar um produto só. É porque eu vejo na internet, né? Óbvio que a gente não vai acreditar em tudo que você vê na internet, óbvio que não. Principalmente tem que analisar a fonte disso, né, gente? Mas eu vejo na internet, por exemplo, pessoas que desenvolveram um tratamento para melasma com creme, aplicação de não sei o quê. Então, ou seja, como se o melasma fosse uma coisa só, uma origem só, então trata todo mundo. Não é, gente. Então, assim, cada um tem a sua fisiopatologia, o seu desenvolvimento da doença por uma via específica e o tratamento é adequado, certo? Então, assim, por exemplo... E o que pode acontecer, doutor? Desculpa interromper, mas é porque são várias dúvidas que tem na internet, dos internautas, e nós estamos tentando aqui agrupar todas, tá? Quais são os problemas, o que pode acontecer com uma pessoa que vai fazer um tratamento para melasma, não tendo um acompanhamento correto de um profissional de dermatologia? Aquilo pode piorar? Pode piorar. E tem que avisar a população, não tem cura, tem minimização. Não tem cura? Não tem some cura. A mancha? Não some a mancha, ela clareia, ela fica uma cor, como se diz, ela pode variar do preto, dependendo do componente que ela tem, no caso, mais cobre, mais ferro, mais pigmentação, a melanina em si, né, que ela sobe para ficar visível na sua pele, ela, dependendo disso, ela pode ficar num tom mais claro.
Então, assim, tem que conscientizar a população que não some. Não tem uma solução mágica, não tem creme de internet. Existe um tratamento correto e manutenção do mesmo. Entendi. E ali tem que tratar pro resto da vida. Tem que fazer tratamento pro resto da vida. Sim, pro resto da vida. Porque um dos gatilhos, o sol, a luz ultravioleta, sim, é um dos gatilhos. Outro gatilho mais comum, como eu estava dizendo, são os hormônios. Gente, mas o sol passa de vilão para mocinho muito rápido, Não né? passa. E de mocinho para vilão muito rápido. Eu brinco que daqui uns dias o orégano vai ser proscrito. Por quê? Porque assim, nós precisamos da vitamina D. Sim. E o organismo consegue processá-la através dos raios solares, né? E precisamos de vida também que vem através do sol. Ao mesmo tempo, se nós nos expomos a uma irradiação ultravioleta, dependendo do horário, nós podemos causar um câncer de pele ou até coisa de manchas, enfim. Com certeza. Envelhecimento da pele também. Fotodano, né? Fotoenvelhecimento. Então, inclusive, são diagnósticos diferenciais, várias doenças metabólicas ou por até fotossensibilidade solar de um remédio que você toma, de um antibiótico, porque tem antibióticos de hanseníase ou mesmo para tratar infecções, que você, ao ficar fotoexposto, você pode ter uma mancha marrom símile, quer dizer, parecida com, e não é. Parecida com melasma e não é. E se não fizer uma análise dermatoscópica, tem um aparelhinho que o dermatologista usa, se ele não tiver todo um compacto de exames, uma análise completa, vai tratar como uma coisa só e não vai responder e vai piorar. Esse paciente fica estigmatizado, extremamente a qualidade de vida dele, que aí dele cai, né? É isso que eu ia falar principalmente, né? A qualidade de vida, a autoestima, isso aí atrapalha muito. Agora, a questão é, tem como prevenir? Eu tenho como saber se eu tenho uma predisposição genética, tratar com antecedência para evitar que venha aparecer esse melasma? Exames de predisposição genética, a gente faz uma boa anamnese, um histórico de família, sempre a gente pergunta, mas a predisposição é da pessoa. Se ela tiver um gatilho hormonal, por exemplo, de hormônios sexuais, hormônios tireoidianos, ou algum distúrbio metabólico, ou alguma dermatite de contato, até por cosméticos, às vezes pode, por cosméticos, não por perfume, que é diferencial, que é outro tipo de escurecimento de pele, por tóxico, vamos falar por fármacos. Mas você pode desencadear. Então tem um componente, às vezes, que é vascular. A pessoa tem alguma irritação, tem um gatilho inflamatório. E que componente de vaso, isso irrita. Às vezes o próprio calor de um carro, o flush, né, que dá aquele vermelhidão, para quem já tem a predisposição de se instalar e fazer com que os melanócitos, que são as células que escurecem a pele, migrar para aquele lugar e se fixar, fica escuro. Usar o protetor solar ajuda a prevenir? É o principal, né? Como se Agora, diz, eu nunca sei qual fator que é, doutora. Porque a gente fica sem saber se é 50, se é 40, se é 30. Como é que a gente Deixa eu te falar uma curiosidade. Todo mundo pensa que branquelos, que nem eu, são mais predispostos a ter manchas escuras. Certo. Não. Os fototipos mais altos, do fototipo 5, por exemplo, para frente, ou 4, eles já começam a ser muito mais acometidos pelo melasma. Até pela quantidade de melanina que eles têm. Então, eles são a raça negra é uma raça mais predisposta. Mas o fator que a gente usa no protetor solar que a senhora indica é qual? Bom, não sei se vocês sabem que o branco não tem nenhuma proteção. Do fototipo do negro, né, o mais alto, né, ele tem já natural, por conta da melanina, 13. Então eu falo, gente, 30 pra frente. 30, 40, 50. Eu passo 70 hoje. Por quê? Você está fotoexposto a essa luz, você está estúdio aqui. Estúdio, computador, né? Celular, toda luz visível, né? A luz visível. Ok. Precisamos voltar nesse assunto, né? É imenso. Hoje, infelizmente, a televisão passa tão rápido, né? Não é muito rápido. É um papo para muito. E hoje é um dia especial também para os papais. Rapidamente, a senhora tem alguém para mandar um beijo, um abraço? Um beijo pro meu esposo, né? Que é o papai das minhas filhas, e pro meu papai que já se foi.
É isso aí, a eterna gratidão e a eterna lembrança, não é isso? Eterna lembrança. Muito obrigado, doutora, mais uma vez Eu aqui que no programa agradeço. Mega Profissionais. E daqui a pouquinho a gente volta, depois do nosso intervalo. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam. Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos. Para os que pensam no futuro dos filhos. Para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar. Para todos. Coca-Cola Brasil. Para muitos, café é tudo igual. Mas para Pilão, cada grão é especial. Criamos um processo único, com torra lenta e uniforme a altas temperaturas, para extrair o máximo do sabor e aroma do seu café. É daí que vem a força que te dá força. Café Pilão, o café forte do Brasil. E agora o nosso quadro Espaço Pet, para todos nós que amamos animais de estimação. Os nossos cachorrinhos, os nossos gatos, que aliás já deixaram de ser animais de estimação, hoje fazem parte da nossa família. Alimentação. Qual a alimentação adequada para o nosso animalzinho de estimação? Assim como os humanos, que também necessitam de uma alimentação equilibrada e balanceada, não é diferente com os animais. E eu convidei aqui um especialista no assunto, que aliás é um colaborador nosso aqui do programa, Dr. Daniel Nunes, que está de volta ao programa. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Aliás, quando eu entrei ali nos bastidores, eu olhei e falei assim, mas não é o Dr. Daniel aqui, que tinha que fazer a pauta? Você está sem barba. Isso. Aí nós trocamos, você está sem barba, eu estou com barba. Tentei mudar um pouquinho agora. E o óculos também, né? Isso. Não ficou muito diferente, né? Bom. Modificou bastante. Vamos lá, alimentação para os nossos animais de estimação. Qual a base que a gente deve primeiro se orientar? A idade? O que você nos indica? Então, na verdade, o primeiro passo quando eu vou pensar numa alimentação adequada para o meu animal, para o meu pet, é entender o que é a necessidade de cada espécie. Então, eu tenho um gato ou eu tenho um cachorro? Porque cada um vai ter uma necessidade diferente de alimentação, de proporção, ali, por exemplo, de proteína, de carboidrato, etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quais são as necessidades daquele indivíduo que eu tenho, daquele pet que eu tenho? Por exemplo, tem um animal, vamos pensar num cão, por exemplo. Se eu tenho um dog alemão, que é um cachorro gigante, que gasta muita energia, ou tenho um pincher, vão ser necessidades também diferentes. Então, hoje em dia, a gente já tem até alimentações que são mais direcionadas a determinadas raças, que é para um animal de pequeno porte, para um animal de grande porte, justamente para não ter o risco de acontecer o quê? Aquele paciente que come, continua magro. Ou aquele que come um pouquinho e vai ganhando muito peso. Então, isso é a primeira base de seleção de qual tipo de ração ou alimentação que esse animal precisa. E depois disso, a gente vai pensar em qual vai ser a faixa etária desse paciente. Isso também é importante. Eu pegar uma alimentação de um paciente idoso e fornecer para um paciente filhote, são demandas energéticas diferentes, são momentos diferentes de aporte nutricional, então isso vai interferir tanto no desenvolvimento, na saúde desse paciente, na quantidade que ele vai precisar comer, então isso vai desregular todo o sistema daquele animalzinho em casa. Então são as primeiras avaliações que tem que fazer para pensar em o que dar para aquele animalzinho. Bom, eu estou numa situação difícil, porque eu tenho vários gatos de diferentes idades, eles ficam no gatil, outros ficam na minha residência, né? Que na verdade o gatil é dentro da minha residência, né? Só que, claro, né? É separado, né? A área é muito grande, enfim. Aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho um animal, aliás, eu não gosto de falar que eu tenho animal, eu tenho um filho, né? Que é o Pio. O Pio é um gato que eu tenho, que está completando 20 anos agora. Né? 20 anos, já completou 20 anos. E é um garotão, né? Um meninão, pula para todo outro lugar, enfim. E os gatos que estão hoje concentrados no gatil são gatos acima de 12, acima de 14 anos. Né? O mais novo tem 14 anos. E o mais velho tem 20. Aí o que acontece? Eu compro aquela ração sênior de gato, só que eu deixo à disposição duas rações. Sênior e a normal para gatos castrados adultos. Premium, né? Super premium, negócio assim. Aí eu deixo essas duas lá disponível. Né? Agora eu tenho observado que eles é meio a meio.
Cada um come meio a meio, porque eu fico com medo deles não comerem. Então, para mim, o lucro ali é eles estarem comendo, né? Não parar de comer. Eles gostam das 2 rações. A sênior, ela é sai em menor quantidade do que a outra castrados adultos normais. Ela sai em menor quantidade. Embora eles gostam também de comê-la, né? Eu acredito que seja a questão de quantidade que eles estão ingerindo. Isso pode ter uma relação, né, do quanto cada um está consumindo. O gato é um grande desafio, porque na verdade o gato ele é muito seletivo com a alimentação dele. Às vezes quando ele prefere um tipo de alimentação, qualquer mudança, ou se ele tem uma escolha ali, algo para ele escolher, ele escolheu aquela opção, dificilmente vai conseguir mudar para outra. Na verdade ele vai conseguir, mas demanda um manejo um pouco mais intensificado. Quando a gente pensa em um local que tem vários gatos, vai ser um desafio muito maior. Então, provavelmente pode estar acontecendo justamente isso, né? Eles tiveram preferência maior por aquela ração, por exemplo, de gatos castrados, e isso vai também estar a critério da vontade deles, do sabor que eles acharam naquela ração, e, em contraste, deixando aquela ração sênior um pouco mais de lado. Isso também entra em questão de palatabilização. Então, às vezes, aquela ração sênior, para eles acharam que tem menos sabor, um sabor menos intensificado. Geralmente são rações que já têm uma proporção diferente ali do que estavam acostumados na fase inicial com relação à demanda de proteína, por exemplo. Então, às vezes são rações que têm mais carboidrato, uma demanda um pouquinho maior de gordura, e às vezes eles não se adaptam também nessa mudança ali de alimentação. Então, o ideal seria justamente, às vezes, começar a correlacionar o momento da alimentação. Então, deixar à disposição pode ser mais difícil para conseguir controlar essas alimentações, o quanto eles consomem, e tentar fracionar o máximo de vezes possíveis as administrações. Eu sei que é um desafio. Mas, por exemplo, ter os momentos de refeições. E nesses momentos de refeições, conseguir separar aqueles pacientes, aqueles animaizinhos que vão precisar, por exemplo, da sênior ou da alimentação de gatos castrados. Nesse caso, é quase impossível. Imagina. O porquê? Claro que eu tenho pessoas que me ajudam, né? Lá na minha casa e tudo, mas eu fico muito receio e medo, assim, deles ressentirem. Porque eu tenho 2 famílias lá dentro, né? Os gatos, eles escolheram qual família que eles ficaram, tá? É natural, uma seleção que eles já fizeram, né? Então, por que família? Porque eles ficam um grupo com 6, né? Hoje eu tenho muito pouco gato, eu só tenho 13 gatos no gatil e tenho 3 gatos no total só. Então é muito pouco, eu já cheguei até 35, né? Aí o que acontece? Eu não compro animal, é tudo resgatado de rua. Aí o que a gente faz? O que eu faço lá, né? A ração fica disponível o dia todo. Só que na parte da manhã e na parte da noite que eles consomem mais, ela aumenta a frequência, aumenta a quantidade. Mas durante o dia todo fica um pouquinho, porque eles gostam toda hora de ir lá comendo e tudo, né? Mas eu não deixo a ração exposta muito, porque a gente sabe que perde, né? Os nutrientes. Uma coisa importante, na verdade, isso é muito importante que você falou sobre a questão de perder nutrientes. Na verdade, vai ter algumas variações ali de compostos, né? Principalmente, por exemplo, vitaminas. É comum que elas fiquem expostas ao ambiente ou expostas à luz, por exemplo, ali solar, elas vão começar a perder algumas propriedades. Então, isso vai interferir na nutrição do animalzinho. Uma outra coisa importante também, que vale ressaltar quando a gente pensa em felinos, né, quando a gente pensa nos gatinhos, é que algo que auxilia bastante na alimentação deles também é a implementação de algumas alimentações um pouquinho mais úmidas, que são os patês. Eu faço. Isso. Mas eu dou mais, como se fosse um mimozinho que a gente dá para eles. Numa proporção adequada, por isso que é importante ter um balanço nutricional adequado para saber o quanto aqueles animais estão precisando. Então, quando a gente pensa em um grande grupo, pelo menos chegar num valor amostral, né, que seria o ideal para aquela população. Às vezes é difícil conseguir manejar individualmente cada um, mas na proporção adequada ele não vai fazer mal. Inclusive para o gato isso é um fator muito positivo. A preocupação que nós temos com os gatinhos é justamente a predisposição que eles têm, de forma, principalmente nos castrados, nos machos, principalmente, na formação de cálculos. Sim. Então, aquele patê, a alimentação mais umidificada, ela auxilia bastante ali com relação à diminuição de pacientes, principalmente pacientes que não têm o costume de ingerir tanta água durante o dia, e diminuir essa formação de cálculos também. Então, ou seja, o patê ele tem um fator muito positivo de estímulo para esses pacientes. Então, ou seja, a gente tem um receio achando que ela vai fazer muito mal. Não, faz mal quando a gente faz na proporção inadequada. Aliás, eu estou com um problema, porque eu dou aquilo ali, né, o patezinho, mas à noite, quando eu chego, e eu sempre tenho que ter contato com eles, que eu não consigo ficar sem contato com eles, né? De manhã à noite, infelizmente, durante o dia eu estou trabalhando, estou fora.
Aí o que acontece? Eu dou o patê, mas é como agradozinho, né? É ração de lata e tudo, né? Eu falo ração de lata, eu chamo ração de lata, né? lá em casa no gatil, né? E o que acontece? Eles sempre consumiram uma ração de lata específica para gatos, é uma ração de muito boa qualidade que tem no mercado. Só que o que aconteceu? Faltou essa ração de lata, porque sempre é reposto lá, e a menina que estava trabalhando, que ela fez? Ela foi no de cachorro, falou assim, olha, eu não vou deixar de dar nada para eles e tudo aqui, para você ficar, e vou deixar para o senhor aqui, mas amanhã a gente está mandando comprar. Não, tudo bem, um dia só não vai ter problema. Foi a pior coisa que eu fiz. Eles adoraram. Eu falei, como é que eles vão gostar de ração de cachorro de lata ali, porque geralmente é menos paladar do que a outra, menos olfato, enfim, né? Do que a deles, né? E aí aconteceu que eles não quiseram mais a deles e estão querendo só de cachorro de lata. Como eu dou uma quantidade muito pequenininha, é só um agrado, eu faço aquilo ali porque eles gostam, mas eles adoram aquilo lá. Só que o que eu faço? Eu coloco um pouco mais de água na ração, hidrato e faço tipo uma sopinha. Que eu falo, eu, às vezes tenho dificuldade de mastigar e tudo, eu vou fazer uma sopinha mais para brincar mesmo com eles. Eles adoram aquilo. É engraçado, geralmente eles são bem seletivos com os alimentos úmidos deles, né? Os gatos, eles, como você até comentou, o odor dela, o cheiro dela, na verdade, é muito mais intensificado, ele é muito mais saborosa também, porque, comparativamente, né? Porque geralmente os gatos são mais seletivos com o que eles vão comer. E aproveitando até esse gancho, falando sobre a questão de alimentação de cão e de gato, muita gente pergunta isso, né? Se faz mal o meu gato comer a ração do meu cachorro ou vice-versa. Então é um cuidado que a gente tem que ter também porque são proporções diferentes. A alimentação do gato, ela é muito mais rica em proteína, por exemplo. O animal ele é um carnívoro, mas é diferente do cão, que é um animal que se adaptou um pouco mais às novas alimentações, é um animal mais onívoro, que consegue digerir vários tipos de alimentos, proteínas de diferentes fontes. Então faz mal. Então faz mal. Então, agora eu tenho um problema, porque eu fui adotado por um gatinho agora, ele chegou muito pequenininho, eu peguei na rua, eu estava fazendo caminhada, enfim, ele pulou na frente. Aí o que acontece? Ele é filhotinho, né, e tudo, ele foi crescendo um pouco, ele deixou de comer a ração dele, tem a Schnauzer, que a ração fica próximo, que fica comigo, né, ele vai lá na Schnauzer, ele adora comer aquela, eu assustei demais, mas ele adora comer aquela ração. E aí eu tô achando ele até magrinho demais. Eu falei, eu acho que esse gato não tá comendo direito. Né? A gente pode ter até uma relação com base nisso. Então, quando ele come mais a ração do cão e não a que é para ele não consegue fazer uma absorção adequada, uma metabolização adequada, por consequência o paciente não consegue ter mais formação de musculatura, a demanda energética fica diferente, então o paciente pode perder mais peso ou dificuldade de ganhar peso. Aliás, eu estou preocupado com esse gato que está adotando muito comportamento de cachorro, sabe? Aliás, ele inclusive adora assistir televisão. Ele adora. Aliás, eu fiz um videozinho, coloca aí para eles, aí ele chama Triskin, esse gato, ele está assistindo televisão. Ele adora assistir televisão e ainda bem que ele não pediu o controle remoto, porque não pediu o controle remoto, aí a coisa vai complicar. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Volte mais vezes para conversarmos sobre essa questão e depois, numa futura oportunidade, vamos falar sobre alimentação natural, né? Que as pessoas estão voltando a dar comida, claro, comida balanceada. Aí nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Momento de conversarmos sobre arte, falarmos sobre cultura. Aliás, essas palavras nunca foram tão evidenciadas e principalmente valorizadas como agora, nos tempos que nós estamos passando. Não é isso, Eduardo Graças de Souza? Não é isso? Aliás, todo aí. mundo voltou os olhos para a cultura. A necessidade
desse preenchimento que fica no vazio, né? Com esse distanciamento social, é a cultura. Sim, a arte ela nos transporta mesmo para um lugar seguro, um lugar da criatividade, um lugar da paz. Isso é muito importante. Aliás, em todos os lugares. Então você está destaque em todas as matérias. Oh. Todo mundo ali só fala com você agora. Não quer só saber comigo, do Eduardo né? Souza. Com os artistas. Com os artistas, todos, graças a Deus. Coisa né? boa. E hoje você tem uma convidada. Tem uma convidada. Né? Nós estamos seguindo aquela linha de convidar cantores, né? De prestigiar aqueles que estão de Goiás, né? E mostrar o trabalho maravilhoso que eles possuem. Com certeza. E hoje, Dia dos Pais, melhor ainda, viu? Abençoado. Coisa maravilhosa. Ela é cantora, tem 2 CDs, 9 clipes gravados. É a Mona Lisa Gomides, está aqui com a gente. Olha, obrigada, gente. Que prazer e alegria estar aqui nessa tarde, né? De domingo, Dia dos Pais. Eu primeiramente quero deixar os meus agradecimentos, né? Ao programa Mega Profissionais, a você, Tancredo, pelo convite, e a você, Eduardo, pelo quadro maravilhoso, né? Quadro cultural, de artes, que bênção. Como é bom a gente poder ter esse espaço, né, na TV goiana. E você está aí honrando os profissionais da música, né, goiana e do meio gospel, né, que é o meu meio. Fico muito feliz, muito honrada. Quero agradecer também ao Daniel pelo convite, né, que é o organizador, assessor aí de vocês. Musical, né? Produtor. Isso, uma bênção, uma pessoa maravilhosa, de um carisma muito grande, me atendeu muito bem ali nos camarins. Então, um abraço para ele e agradecer, né, ao programa e à Fonte TV pela oportunidade. Exatamente. Aliás, Dia dos Pais, seu pai ainda é vivo? Eu não poderia deixar, né, de agradecer e deixar um feliz Dia dos Pais pro meu pai. Com certeza ele vai assistir. É goiano também. Você é goiano? Goiano, isso, sou goiana. Eu nasci em Aparecida de Goiânia. Olha aí. Mas me considero goiana porque, como se diz, Aparecida não, e Goiânia, né? Ela é goiana. Né? Você é goiana. Agora, cidadã goianiense, eu também acho que você pode se considerar. Porque aquilo que nós já falamos, né? Aparecida para mim e para grande parte das pessoas é um bairro de Goiânia, né? A gente tinha isso até pouco tempo, até antes de ser separado, né? Porque agora parece que oficialmente é uma cidade. Sim, é uma cidade, é um município, né? Aparecida de Goiânia, mas é muito próximo. Atravessou a rua, você tem Aparecida de Goiânia. Justamente. Sim, né? Eu nasci lá, mas a gente sempre morou aqui em Goiânia. Quero mandar... Seu pai tá lá, seu pai é vivo? Meu pai é vivo, isso, e é uma pessoa assim que eu tenho muito que agradecer a ele, né? Quero deixar a minha eterna gratidão, porque meu pai é um paizão. É um paizão, babão mesmo, aquele que pode fazer tudo, sabe? A minha mãe fala que acaba estragando os filhos, mas é o coração dele, uma pessoa maravilhosa, um homem muito trabalhador. Inclusive é um dos que me apoia, né, na minha carreira, no meu ministério. Ele tem uma empresa aqui em Goiânia de autopeças, no ramo de autopeças. E precisa desse apoio, né? Precisa. Quantos anos já você canta? Eu canto desde os 17 anos, né, assim, na igreja. E que eu não vou dizer que eu canto desde criança, né? Mas foi quando a minha mãe me levou para a igreja e eu comecei a gostar dessa área, né, do louvor. Mas o dom já nasceu com você, né, Eduardo? Sim. Você que é cantor, Eduardo, que aliás eu te invejo, Eduardo, e eu falo isso publicamente. A minha vontade é de saber cantar. Ter ritmo, isso não é ser cantor, voz bonita, não tem nada a ver. Mas saber cantar. Né? Isso é um dom de Deus, né? Eduardo tem esse dom, né? Eduardo é cantor, você tem esse dom, né? Nasceram com isso, né? O despertar para cantar isso profissionalmente, eu acredito que talvez venha depois, né? Mas nasceu com esse você vai dom. se encontrando, né? Acaba que eu acho que a gente vai se descobrindo, né? De fato, eu creio que isso vem desde criança, dentro de nós, né? No dia a dia, né, a gente já vai ter os estímulos. Você Estimulados. escuta uma música, pega um instrumento, e aí você vai cantarolando ele pelos cantos e percebe, alguém percebe que você tem uma afinação. Eu observei que o seu marido está acompanhando nos bastidores, tá aqui a gravação, aqui, né? Você meu já esposo. é mãe também? Sou mãe de duas. Então ele é pai. Ele é pai. Ele é pai, então também tem que ser parabenizado, não é isso? Justamente. Parabenizado. E é um paizão também. Como é que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Robertson Rafael. Robson Rafael. Isso. Você tem 2 filhos? 2 filhas, mocinhas. Isso. Mocinhas já? Já, uma de 11 anos, Ana Clara. Tá brincando. Mandar um beijo pra ela, minha filha, te amo muito. E a Arielle Esther. Elas também cantam, acredito eu.
Ah, ela sempre, como se diz, Que é um filha de dom cantora passado. não tem jeito, né? Tá em casa, vai- eu falo pra elas, canta, minha filha, agora é vocês. Então a gente sempre tá incentivando. É. Elas gostam Ele bastante. também canta? O pai? Não. Não, né? Produz, ele é não. o produtor, o empresário. Ele tá na parte agora da administração, produção, né? né? Fundamental. Tá bom. Tá me ajudando nessa parte porque realmente Fundamental. precisa, né? Tá junto. Eu tô assim. vendo aqui que você deixou um CD, o que inclusive nós estávamos conversando no intervalo comercial, não existe mais, né? As pessoas não estão fazendo mais CDs. Não na tem nem verdade, necessidade, né? Porque tudo é meio web, é isso? Isso, hoje ficou É o muito. EP, né? Eu acho que é o EP. Ficou muito. O trabalho ficou muito virtual, eu creio. Porque as pessoas hoje. Você pode ver que às vezes ela não tem nem mais um aparelho que tenha. Que toque CD, né? Você sabe Você que pode é mesmo, ver que os Eduardo? carros. Eu não tenho. É muito rápido, né? Os carros hoje em dia já saem da concessionária só com a entrada USB, Olha aí. né? Então, assim, Jesus. o CD ele tá ficando extinto. Até mesmo. alguns anos atrás, 2, 3 anos Pouco atrás. tempo. Aham. Que coisa, né? Então, E aí agora já. E você, você produziu quantos trabalhos? Quantas músicas já? Você já gravou? desse novo trabalho, já foram 9 músicas, né? Como eu estava te falando aqui nos bastidores, 9 músicas com clipe. Porque, igual eu tô te falando, hoje o que compensa para um cantor é ele lançar a música já com um vídeo, né? Lança ali no YouTube e nas plataformas digitais. Então, hoje é tudo digital. Né? Não se vende mais. Quem compra o seu CD é aquele que a sua família, aquela pessoa que realmente fã, admira, seu né? fã, que Admiração. gosta E de vocês, ter ali. como é que vocês são remunerados? Vocês fazem shows, é isso? É com shows que vocês No nosso caso, assim, o gospel é muito Oferta. É muito mais oferta nas agendas, nas igrejas. Então, por exemplo, o pastor está fazendo um evento, aí convida os Qual que é a sua cantores. igreja? Hoje eu congrego com o pastor Celiomar Gouveia na AD Palavra da Vida. Quero deixar um abraço para toda a minha igreja, para o meu pastor, para minha pastora. Celine Gouveia. Eles esteve aqui no programa. Sim. Legal, mandar um abraço para ela Quero aí. mandar um abraço para ela também, que foi uma porta, né, que abriu aqui pra gente. E você congrega lá hoje? Congrego com eles. Você tem músicas autorais? Ainda não, meu querido, ainda não. Eu tenho composições. Você grava composições de outras pessoas? Isso, gravo de outros compositores. Tem composições suas? Sim, eu tô, como se diz, tá nascendo, né? Eu falo que Você a gente vai gerando, né? Então eu já tenho o refrão, preciso de algumas umas ajudas, né? Pra poder realmente chegar a finalizar e a hoje composição. você vai cantar pra gente? Vou cantar. Que música você escolheu? Olha, eu escolhi uma música que onde ela tem sido tocada, as pessoas têm gostado muito, né? Chama Andar Sobre as Águas. E essa música é um testemunho na minha vida e tem sido aonde eu tenho cantado ela, porque nesse período de pandemia, né? Esse período que nós estamos aí angustiados, passando por tantos problemas pessoais, eu tenho cantado e profetizado e como eu tenho visto Deus fazer milagres na minha vida. Amém. E a letra dela é sobre isso, que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Amém. Nós vamos andar sobre as águas. E eu quero profetizar, quero ministrar essa canção para todos vocês que estão me ouvindo, que nesse tempo o Senhor vai abrir o mar e nós vamos andar sobre as águas. Na verdade, eu preciso ser sincero para você, eu já ando sobre as águas, eu já estou com Deus, porque Amém. a minha vida está na dependência dele 100%, todos os dias da minha vida, em todos os momentos. Então eu só sei viver com Deus. Amém. E eu sempre falo aqui isso para vocês, né? É muito importante vocês lembrarem que o maná existe, ele cai do céu e Deus supre as nossas necessidades, independentemente de dinheiro, independente de qualquer situação. Ah, como é que você pode fazer isso? Eu só posso falar isso para vocês porque eu vivo isso na minha vida, né? Então por isso eu posso falar para vocês. Então Deus supre as nossas necessidades, independente da condição financeira, qualquer tipo de problema que você esteja passando, você tem que crer em Deus, confiar em Deus, abrir o seu coração, ouvir a palavra de Deus. Como você vai fazer agora com esse louvor que você vai nos presentear, que aliás eu vou deixar as honras para Eduardo, te convidar para nós encerrarmos o programa louvando a Deus com você, hoje num dia tão especial que é o Dia dos Pais. Pode ser? Amém. Eu que Eduardo, agradeço, tá bom? fique à vontade para convidar a Mona Lisa ao Para palco. você que está assistindo, com vocês, da melhor maneira possível, Mona Lisa Gomides. Fica à vontade. Pode, o palco é seu, Mona Lisa. Fiquem sempre com fé. Observem muito as palavras que vocês recebem através de Deus, porque Deus fala conosco a todos os momentos, em todas as circunstâncias, não nos deixa órfãos em nenhum momento. Observem muito, muito
a força que vem de Deus para você todos os dias. Porque todos os dias é um novo dia com novos presentes para vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, espero todos vocês aqui na semana que vem e vamos encerrando o programa com louvor, parabenizando todos os pais. Mais uma vez um abraço apertado a todos os papais, inclusive os papais pets, hein? Porque eu sou um papai pet, tá bom, gente? Até semana que vem, fica com Deus, encerrando com Mona Lisa Gomide, louvando a Deus para nós. Pai, eu estou longe de ti. Pai, por favor, me dê sua mão. Quero andar sobre as águas. Se contra ti, Pai, eu pequei, peço perdão. Mais uma vez quero voltar e viver teu sonho. Pai, os meus pés já não suportam mais andar. Eu preciso dos teus pés pra caminhar. Minhas mãos não têm mais forças, me dê as tuas mãos. Pai, os meus olhos não enxergam mais tua luz. Me entrego em tua direção, Jesus, e me faz viver o